Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, buscamos a sintonia de Jesus para estarmos no trabalho da sua seara. Buscamos, Senhor, expressar os nossos sentimentos mais purificados, para que em seu nome possamos estar aprendendo a servir. Que as nossas mínimas possibilidades, Senhor, possam ser revertidas em trabalho no bem constante. Nesta manhã convidativa a reflexões, aqui estamos, Senhor, confiantes de que tudo que nos acontece é para o melhor e que o bem prevalece em nossas vidas. Que a sua misericórdia, Senhor, se estenda a todos os aflitos, a todos que clamam misericórdia, a todos que necessitam do perdão e do bálsamo da indulgência. Que estes mensageiros do seu amor na terra possam continuar zelando por todos nós, irmãos em humanidade, para que Deus, Pai amantíssimo, nos guarde em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando essa sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. A lei de amor prioriza a construção da moralidade do espírito, que é a soma das suas construções afetivas, dos seus sentimentos nobres, que se revertem em ações, porque todo sentimento nobre, ele move ações. E quando os nossos sentimentos movem as nossas ações para o bem, para a caridade, para o socorro ao próximo, para o ato de servir e inúmeras outras variações de expressão do amor na afetividade dos sentimentos, neste momento em que isso passa a ser um fluxo contínuo em nós, estaremos em comunhão com Deus, porque estaremos harmonizados com as sábias leis que nos regem. E Jesus veio nos ensinar a como estarmos em comunhão com Deus, como estarmos em harmonia com as leis, trazendo para nós a lei do amor, desmembrada nas várias leis que o Livro dos Espíritos traz para nós. E é muito importante nós pensarmos que Jesus nos ensinou a orar, nos dirigindo a Deus, Pai amantíssimo. E nós vamos fazer aqui uma lição do Fonte Viva, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Assim como o Sermão da Montanha, ele sintetiza aquilo que Jesus veio trazer para nós, que é o Evangelho. A oração do Pai Nosso sintetiza as formas possíveis que o Espírito na Terra tem de buscar Deus
de agradecer a Jesus e de pedir amparo aos amigos espirituais. É muito importante esse pensamento do Cristo, do Sermão da Montanha e do Pai Nosso, não que ele quisesse nos trazer um modelo pronto de como orar, mas ele quis, orando, nos trazer alguns exemplos da lei de adoração, para que nós pudéssemos viver essa oração. E quanto mais o nosso trabalho conosco for direcionado ao bem do outro, mais a nossa prece terá alcance quando nós sentirmos aquilo que estamos dizendo. Então, Emmanuel diz assim, sobre Pai Nosso, chama a lição do Fonte Viva. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Olha, o Emmanuel está dizendo que nós não alcançamos ainda, nesses 2000 anos pós-Jesus, a grandeza da prece dominical. Não, ainda não, porque nós a decoramos. E muitas vezes, quando decoramos, nós fugimos do significado que aquelas palavras trazem uma imantação e que, quando pronunciada com a vibração que ela possui, tem um alcance extraordinário, porque tem uma imantação divina, que foi o pensamento de Jesus nos ensinando a comunhão com Deus. Então, cada palavra dentro dela, dessa prece do Pai Nosso, tem a fulguração de sublime luz. Então, para nós pronunciarmos sem aquela... Por isso que a doutrina espírita, ela quebra um pouco essa questão da prece conjunta, onde essa reza conjunta às vezes é mecânica. Todo mundo fala em voz alta e aquilo, de que nós possamos fazer isso com o sentimento, dizendo assim: de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus. Pai nosso, que estais nos céus. Para todos nós, dizendo que Deus seria o princípio e a finalidade de nossas tarefas. E se todos os dias nós compreendêssemos que Deus é o princípio, é a causa e a finalidade última da criação, nós estaríamos entendendo que nós estamos transitando sobre um influxo divino, que nós estamos mergulhados no hausto de Deus. Nós estamos mergulhados figurativamente no hálito divino, significa que nós estamos mergulhados no amor e na luz eterna. Se há escuridões, se há trevas, são íntimas. E essa escuridão íntima, ela se expande ao nosso entorno, formando o ambiente espiritual que nos caracteriza. Mas nós estamos mergulhados na luz do amor de Deus. Nós estamos mergulhados nessa força divina. E quando nós oramos verdadeiramente, que essa prece seja o fruto do trabalho no bem, quando oramos nós rasgamos, nós criamos um fulcro que quebra essa escuridão em que nos encontramos, para que a luz divina permeie o nosso ser outra vez. É como se nós criássemos canais, canículas, onde esse fluxo divino timidamente nos permeia, porque ainda não abrimos o clarão do amor em nós para que estivéssemos mergulhados na pura luz do amor de Deus. Mas temos pequenos canais e que a prece é que faz com que esses canais sejam desobstruídos e a vibração do amor divino nos permeie. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino. Porque muitas formas que Deus nos faz conduzir é um influxo que nos impulsiona para o bem, para a verdade, para o amor. É uma força arrastadora.
quando nós temos essa comunhão com o trabalho no bem, com a prática da caridade, com o exercício da indulgência, com a expressão da piedade, neste momento nós estamos sob o impulso, sobre o fluxo divino e nós damos um salto. É impressionante, dá um salto o nosso processo evolutivo. Porque se nós, todos os dias, aceitássemos na acústica da alma o influxo divino, a seiva divina, o nosso ritmo de progresso seria absolutamente diferente deste, onde nós ainda priorizamos a nós mesmos e fechamos esses canais de comunicação com o fluxo divino. Então, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso e inútil. Aqui nós vamos falar da estagnação do espírito, porque é uma deliberação da sua vontade, estar estagnado, estar ainda num tempo de não aproveitamento das oportunidades benditas, que temos falado que essas oportunidades nos chegam através de grandes desafios, mas é a linguagem de Deus para nos acordar a consciência. E muitas vezes nós optamos em ficar num ruidoso movimento, um hilariante movimento de ensimesmamento, priorizando ainda as nossas questões arrastadoras de um primitivismo do qual nós ainda não queremos abrir mão. Diz Emmanuel, o Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Tudo que nós fazemos em nome de Deus, ou em harmonia com as leis sábias, ou em ressonância com o pensamento do Cristo, associado aos espíritos sublimes que nos amparam na terra, tudo o que fazemos sob esta condição espiritual promove em nós um avanço extraordinário. As nossas dores que estão sendo tão proclamadas por nós, as nossas enfermidades, sejam morais, mentais, espirituais ou físicas, elas seriam literalmente lavadas, elas seriam totalmente permeadas por esse influxo divino, como se nós recebêssemos um bálsamo que cicatriza as dores da alma, um lenitivo que aplaca as angústias do espírito, os seus medos, as suas inseguranças, pelas nossas fragilidades muito grandes. E muitas vezes, pelo ato mecânico da prece sem o sentimento, nós não temos conseguido essa vinculação que Jesus mantinha constante com o Pai. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Quando Jesus disse, venha a nós o vosso reino, e oportunamente nós podemos fazer um estudo sobre as frases do Pai Nosso, para a gente demorar o nosso pensamento na síntese que Jesus trouxe para nós, como é sintético o Sermão da Montanha, e a gente perceber, quando Jesus disse, vinde a nós, venha a nós o vosso reino, queria estar nos dizendo que nós podemos implantar a lei do amor nas experiências dos relacionamentos, porque o reino de Deus é um estado consciencial, onde o relacionamento tem como base a fraternidade universal. Então, depois de Deus, prestem bem atenção, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Então, nós teremos dois temas básicos na existência do Espírito, não da encarnação. Deus e o próximo, que é o caminho para Deus. Nós o sabemos, mas nem sempre percorremos o caminho que nós já sabemos. Deus e a humanidade. O que é a humanidade? Nossos irmãos.
Então, Deus e o próximo são os temas fundamentais de nossas vidas. Nós vamos encerrar aqui e continuaremos amanhã. Nós, espíritas, realmente fomos convidados a mergulhar o nosso pensamento nessas verdades de vida eterna e compreendermos profundamente que cada um de nós foi convidado a instalar na sua intimidade um mundo ditoso, um mundo venturoso, um tempo de regeneração. E obviamente que o planeta Terra não vai de maneira nenhuma alcançar esse patamar de mundo regenerado se nós não estabelecermos em nossa intimidade, individualmente, um clima íntimo de prece, de conexão e sintonia com Deus, nosso Pai. E vai ser realmente necessário implantarmos na nossa intimidade esse mecanismo sublime de estabelecermos esse movimento com Deus, nosso Pai. Então, Kardec, ele nos esclarece falando sobre a felicidade, né? Porque orar, quando nós realmente conseguimos orar verdadeiramente, nós sentimos um estado de felicidade muito grande. E na questão 942, que Kardec vai falar um pouco sobre a questão da felicidade, a questão da vida, a questão da morte, do suicídio, né? Nesses itens, que é uma temática que envolve bastante a humanidade nesse momento, ele vai fazer uma pergunta aos espíritos e ao mesmo tempo vai comentar, no final vai fazer uma síntese. Então ele diz assim, que quando nós esclarecemos alguém sobre o que é realmente a felicidade possível na Terra, em geral as pessoas que não têm ainda desenvolvido uma fé sólida, elas chegam à conclusão que para ser feliz na Terra é necessário que elas suportem as dificuldades e pronto. E que então isso é a felicidade possível. E muitas vezes, quando o espírito ele é imaturo, ele está distante do bem e da verdade, ele se põe numa condição de infância espiritual e não deseja sair daquela circunstância. Como nós vemos muitas crianças falando assim, não quero crescer. Muitas crianças dizem isso, né? E não são só crianças no corpo que dizem isso. Adultos dizem isso na sua intimidade. Então, quando o espírito pronuncia isso, que então a felicidade é a gente suportar as questões que nós precisamos suportar. E na verdade a gente sabe que evidentemente não é isso, porque suportar pode não nos transformar, suportar pode não nos modificar. Então, esse conceito que algumas pessoas têm e, portanto, não investem na sua espiritualização, ela significa, para o espírito, que ele muitas vezes se sente doente, mas não quer tomar o remédio. Ele se sente doente,
mas não quer, na verdade, se curar. Ele quer não ter os sintomas. Porque se ele não tiver os sintomas, tá ótimo. E nós temos várias doenças que são assim, né? A diabetes, por exemplo, é assim. Por muito tempo, o corpo não dá sinais, né? A pessoa tem diabetes, mas ela não cuida, não restringe a alimentação, não faz exercício, não toma os cuidados devidos. E é uma doença silenciosa, só que ela vai progredindo. Então, como o espírito muitas vezes não tem sintomas, ele não se importa com a doença, né? Ele não se importa. Então, muitas vezes, nós temos a doença, sabemos que temos a doença, mas como nós não temos sintomas, seguimos acelerando no máximo as nossas impropérios, as nossas dificuldades, e vamos estabelecendo em nossa intimidade dificuldades cada vez maiores. Então, entendendo isso, nós vamos começar a compreender que o espírito, ele precisa sim identificar a sua enfermidade e buscar os recursos para a cura e não para o alívio dos sintomas. Então, mas para isso, é necessário que o espírito cresça espiritualmente. É necessário que o espírito saia dessa condição de infantilidade. É nesse movimento que nós vamos fazendo conosco mesmo que surge a prece. Porque na medida que vamos compreendendo isso, que vamos entendendo profundamente a nossa participação na origem da doença e na cura das doenças, que a participação nossa, ela é 100%, somos nós que provocamos a doença e somos nós que vamos nos curar. Na hora que nós entendemos isso, vamos percebendo que a prece é fundamental nesse processo. Não é possível nós nos curarmos. Cura, nós estamos falando de cura, né? Não é possível nós nos curarmos de enfermidade alguma sem a prece. Não é possível, né? Então, baseado nisso, é que vamos discutindo e trazendo uma reflexão sobre a prece em nossas vidas. E dando sequência ao texto que nós iniciamos ontem, intitulado Esforço e Oração, Emmanuel diz assim: se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração que o homem recebe, e é pela oração que o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, para que nós possamos espiritualizar a nossa existência, nós temos que nos tornar espíritos saudáveis. Não tem como nós espiritualizarmos a existência e permanecermos doentes. Isso é incompatível. É evidente que muitas vezes nossos corpos estão sofrendo nesse momento a consequência de desatinos anteriormente cometidos por nós, nessa própria existência ou em existências anteriores. Mas um corpo doente não significa necessariamente
que o espírito está enfermo. Mas, para que nós possamos espiritualizar a existência, o espírito tem que estar sadio. Ele tem que estar sadio. O espírito, o ser espiritual que nós somos, as elaborações mentais precisam ser saudáveis. Sem isso, não há caminhos para a espiritualização. Não é o inverso, olha, eu vou me espiritualizar e aí eu vou ser saudável. Não. É assim, a manutenção do fluxo do meu pensamento todo o tempo todo saudável, em pensamentos coerentes com o bem e com as leis divinas, é que vai me tornar um espírito espiritualizado. Eu preciso de saúde. Eu preciso de saúde. Então, quando Emmanuel faz essa colocação de que é pela oração que o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da sua tarefa, nós sabemos que qual é a nossa tarefa? Vamos perguntar para cada um de nós, qual é a nossa maior tarefa na Terra? Qual que é? Conosco mesmo. Qual é o meu maior compromisso na Terra? Qual é? O primeiro, comigo mesmo. Esse é o primeiro compromisso. Então, eu não executo de maneira nenhuma aquilo que eu vim fazer comigo na Terra se eu não estabelecer esse vínculo com o Pai. Não tem como. Porque se eu não estabeleço o vínculo com o Pai, eu estabeleço com quem? E com o quê? Esse processo, ele é fundamental. Então, enquanto nós não admitimos para nós mesmos que a prece diária, e muitas vezes, várias vezes ao dia, é esse patrimônio extraordinário que nós vamos construindo na nossa intimidade para nos libertarmos das nossas más tendências, enquanto nós não admitirmos isso, essa necessidade, não tem como nós cumprirmos o que viemos fazer conosco na Terra. Não tem. Porque distraídos por aí, e a gente tem falado muito aqui sobre a distração, né? As diversões, as distrações, distraídos por aí do que nós viemos fazer conosco mesmo, instala na nossa intimidade as doenças que temos. Né? Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. Né? É o esforço diário e a prece contínua. Porque o nosso modelo é Jesus. E Jesus, como nós temos falado, ele era uma prece viva. Todo o tempo todo, ele estava vinculado, o seu pensamento vinculado com o Pai. E em determinados momentos, que nós vamos vê-lo orando, não é que antes ele não estava, é que naqueles momentos que nós vamos vê-lo em prece, é que naqueles instantes ele intensifica esses vínculos. Então é diferente. Vai chegar um momento que nós também, em alguma existência, por deliberação própria de nós mesmos, né, pelas nossas próprias escolhas, nós vamos viver em prece, em vigilância, em estado de vigilância. E aí sim,
em alguns momentos, nós intensificamos, nós modulamos o nosso pensamento para intensificar esse vínculo. Então, às vezes, nós estamos orando, é comum isso acontecer. Às vezes nós estamos orando, mas por alguém, mas a gente não percebe a gravidade da situação. E algum amigo espiritual nos intui da gravidade. E aí a gente intensifica aquela prece. A gente busca dentro de nós mesmos elementos mais puros para que essa prece vença barreiras muito maiores do que aquelas que nós estávamos pensando. Então, esse movimento que nós estamos necessitados, todos nós, de entrar, ele é fundamental. Quer dizer, acordar e começar um dia sem prece, nem pensar. Nem pensar. E dormir sem prece, nem pensar. Porque para onde nós vamos quando adormecemos, nós podemos ir para regiões muito densas. Podemos nos envolver com espíritos que vão nos arrastar a ambientes que vamos levar décadas para sanear aquilo em nós. Então, esse movimento, ele é muito importante. Estabelecer diariamente em nós, com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, ensinar as crianças a orar. Ir com elas até o quarto. Vamos dormir? Não antes sem orar. Vamos fazer uma prece a Deus, nosso Pai. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Vamos agradecer pelo dia que tivemos. Quer dizer, é todo dia. Então, se nós estabelecermos isso na nossa família, imagina o que será da Terra em breve tempo. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se manifestasse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Né? Então, esse movimento que nós temos que fazer da nossa alma é muito importante. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Cuida dos teus deveres. Cuida dos teus deveres, porque é para isso que permaneces no mundo. Quando a gente larga para lá um dever, com a família, com o amigo, com o próximo, nós estamos realmente dizendo para nós mesmos, não faz mais sentido eu estar aqui. Porque o motivo de eu estar aqui é o cumprimento dos meus deveres frente à minha consciência. Nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, aonde é o monte que nós devemos ir orar? É isso que ele está nos esclarecendo, né? Aonde é esse lugar solitário, aonde nós devemos, entre aspas e mil aspas, nos ajoelhar para orar? É no monte de nós mesmos, onde estão acumulados os sentimentos mais nobres, em exercício. Essa é a proposta, né, que nós estamos recebendo para entender cada vez mais a prece. Então, vamos orar.
Senhor Jesus, verte seu olhar doce e misericordioso sobre nós nesta manhã, em que interrompemos as nossas atividades cotidianas para nos ligarmos ao seu coração amoroso. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos. E nós que nos encontramos em seu nome, estamos desejosos, Mestre, de seguir os teus passos, de olhar para os nossos irmãos, oferecendo a eles o que temos de melhor. Permite que nesse momento tão especial das nossas vidas, nós possamos abrir os nossos corações para aprender cada vez mais as tuas lições, para experimentá-las no nosso íntimo e assim nos felicitarmos com as coisas simples da vida. Ampara, Jesus, a nossa família, a família daqueles que amamos e daqueles que nem conhecemos. Ampara, Jesus, a família da terra toda, de todo o universo, Senhor. Que nós possamos nos unir para experimentarmos na comunidade onde vivemos as lições do seu evangelho de amor, amparando-nos uns aos outros, perdoando, oferecendo daquilo que já construímos na nossa intimidade, sustentando os caídos, erguendo aqueles que estão desejosos de voltarem a caminhar. Mil vezes obrigado, Pai, pela sua presença em nossas vidas. E nesta hora rogamos em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, de saúde, da presença de vocês na vida deles, para ampará-los, fortalecê-los, iluminá-los. Socorre, Jesus, nossos irmãos desencarnados que partiram para o mundo espiritual e que necessitam nesse momento de prece, de amparo, de vibrações harmonizadas. E nesse momento, Jesus, nós queremos orar pelo nosso país, pela pátria do Evangelho, Senhor, por este território cuidado por Ismael, que nos convocou para aqui estar e contribuirmos com a proteção desta nação. Que possamos proteger as nossas matas, nossos rios, que possamos ser aqueles espíritos, Jesus, amorosos, possamos amparar uns aos outros, os nossos animais, nossas plantas, nossos olhos d'água, o oceano, Senhor, a atmosfera, tudo que nos cerca, que deve representar para nós acréscimo à nossa saúde. Não sejamos nós os espíritos desvairados a destruir aquilo que nos sustenta, que nos ampara. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua proteção. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.